Muito bem, estamos de volta para a segunda parte dessa última aula de patologia do sistema respiratório. Na primeira parte, a gente falou de carcinoma da laringe, falamos do carcinoma bronquipulmonar, abordamos, fazendo um paralelo entre os tumores centrais e periféricos, e agora ficou a gente fazer uma discussão mais aprofundada dos tipos histológicos e, por último, para encerrar, falar de metástases pulmonares. Muito bem. A gente tinha parado nesse slide, certo? Só relembrando algumas coisas que a gente já falou. Carcinoma de células escamosas e carcinoma de pequenas células são mais comuns nos tumores centrais, associados à via aérea, e estão mais associados ao hábito de fumar. Adenocarcinoma e carcinoma de grandes células aparecem com mais frequência nos tumores periféricos e têm uma associação menor com o tabagismo. Tá bom? Outra coisa que a gente também disse era que os carcinomas de pequenas células eram tumores de pior prognóstico, tá? E que também se associavam muito a síndromes paraneoplásicas. Tá? Percebam que eu fiz uma delimitação aqui, juntando esses três tipos histológicos num grupo chamado carcinomas não pequenas células, tá? Para separá-los justamente do carcinoma de pequenas células. Por que isso? Tá? Principalmente com relação ao tratamento. Tá? O carcinoma de pequenas células, pelo fato dele ser muito agressivo, ser muito infiltrativo, frequentemente, quando é feito o diagnóstico, ele já se espalhou, já tem metástase associada. Tá? Então, o tratamento cirúrgico para um carcinoma de pequenas células não é feito na maioria das vezes. Tá? Geralmente é feito uma quimioterapia. Tá? Ele responde à quimioterapia, apesar de não ser uma resposta duradoura, mas ele responde. Mas a cirurgia geralmente é método de tratamento para esses outros tumores que têm menos chance de gerar metástase precoce do que o carcinoma de pequenas células. Tá? Enfim, então é muito importante quando o patologista recebe a amostra do tecido, do tumor, poder dizer qual é o tipo histológico daquele carcinoma, porque isso tem implicações no prognóstico e no tratamento. Tá? E por isso que eu não estou falando dessas quatro maneiras aqui, desses quatro tipos à toa, tá? Porque isso tem uma relação para dizer as chances de sobrevida desse paciente e as formas de terapêutica que vão ser escolhidas para tratar esse doente, tá certo? Então aqui a anatomia patológica, ela é a base para definir a terapêutica. Muito importante a gente destacar isso aqui nesse momento. Tá bom? Trouxe aqui a imagem microscópica desses 4 tumores, aqui o carcinoma de células escamosas, aqui o adenocarcinoma, aqui o grandes células, aqui o pequenas células. E mais importante que vocês reconhecerem esses tumores na microscopia, eu acho que é importante vocês saberem as características associadas a cada um deles. Começando pelo carcinoma de células escamosas, que a gente já tinha visto lá na laringe, porque é essencialmente o mesmo tumor, tá? Só que numa localização diferente. Estou começando por ele, porque ele é o mais frequente. Tá? Ele tem uma preferência pelo sexo masculino, associa-se muito com o hábito de fumar, surgindo geralmente na região central. Bom, tem uma associação aí a partir da metaplasia escamosa, que surge na via aérea por conta de uma DPOC, com componente bronquítico importante. Volta lá na nossa primeira aula, em que a gente viu bronquite crônica, e lembra que ali, pela agressão ao epitélio da via aérea, poderia ter essa metaplasia escamosa. Então, aqui esse tumor surge principalmente dessa lesão precursora. Tá? Ele é um dos tumores que tem melhor prognóstico, as metástases hematogênicas costumam ser tardias, tá certo? E microscopicamente, aquela coisa que a gente já tinha visto lá na laringe, células escamosas atípicas, sinais de ceratinização, podendo ter aí as férulas córneas, no interior desse tumor. Aqui o epitélio normal da via aérea, com cílios, com células caliciformes. Aqui já um epitélio metaplásico,
né, do tipo escamoso, porque já forma aqui uma estratificação, e aqui já um epitélio displásico, caminhando aí para um carcinoma de células escamosas in situ, porque está respeitando a membrana basal. Tá? A partir do momento que ele rompe essa membrana basal e que ele cresce infiltrando, a gente vai chamar ele então de CCE invasor. Tá? Aqui coloquei só por curiosidade também, da medicina, né? Além da gente saber um nome, as pessoas ainda inventam mais de um nome para a mesma coisa, só para confundir a cabeça da gente. Então, o carcinoma de células escamosas também é conhecido como epidermoide, espinocelular ou escamocelular, tá? Independente de onde ele estiver. Vocês vão ver que ele existe na pele, ele existe também no esôfago, né, no colo uterino, em várias partes do organismo. Tá bom? Só que aqui no pulmão, ele tem associação com fumo, ele tem essas características. Perfeito? Aqui para mostrar um ninho de células atípicas, neoplásicas, e a pérola córnea aqui no centro, né? Aquela que a gente já tinha visto lá no carcinoma da laringe. Continuando. Trouxe o adenocarcinoma porque ele é o segundo mais importante em frequência, mas é o que vem apresentando o maior aumento de incidência nos últimos anos. Em alguns lugares, ele já é o primeiro lugar, né? Ele já ultrapassou o CCE, tá bom? Ele já vai ter uma certa predileção pelas mulheres e tem uma menor associação com o tabagismo, mas não quer dizer que não possa se associar, tá, a esse hábito de fumar. Bom? Mas lembrar, ele é o tipo mais frequente nos pacientes que não fumam. Tá? Tem uma predileção para surgir na periferia do tumor e microscopicamente o que caracteriza ele é essa formação de glândulas atípicas com produção de muco, como a gente está vendo aqui na imagem, né? Formando então esses túbulos, né? Essas imagens de ducto com muco dentro no lúmen dessas glândulas. Aqui uma outra imagem mostrando adenocarcinoma. O carcinoma de pequenas células vem aqui em terceiro lugar, tá? Vai ter uma preferência por homens idosos, tem associação com tabagismo central, da mesma maneira que o carcinoma de células escamosas, mas aí ele já tem o pior prognóstico. As metástases são precoces, ele é muito agressivo, tá? Ele é altamente maligno, alto grau histológico, ele é pouco diferenciado. Tá certo? Lembrar que ele tem uma sensibilidade boa à quimioterapia, porém não é uma resposta prolongada. Tá? Então, geralmente o prognóstico aqui é realmente pior. Tá? E uma associação grande com as síndromes paraneoplásicas. Microscopicamente, as células tendem a ser descoesas, não formam glândulas, não formam ninhos, não formam trabéculos, não tem uma organização arquitetural que chama muita atenção. Tá? Em termos citológicos, o núcleo é muito volumoso e o citoplasma é muito escasso. Então, quando a gente olha para esse tumor, ele tende a ser mais corado pela hematoxilina do que pela eosina. Tá? E a gente observa aqui já nitidamente uma, duas, né, três figuras de mitose. Então, o alto índice mitótico é muito característico desse tumor. Tá? E por essa proliferação muito rápida, tende a haver muita necrose associada também a essa neoplasia, que é uma necrose que a gente chama de geográfica, porque partes do tumor morrem, formando como se fosse um mapa, né, um mapa mundi, assim. Vou mostrar a imagem para vocês. É essa aqui. Né, a gente está vendo as células viáveis do tumor, muito hematoxilínicas, e aqui um clarão, em que as células foram, né, se perderam aqui por isquemia. Né, houve aí uma necrose isquêmica e mostrando então esse aspecto geográfico que eu tinha falado para vocês. Tá? Então, muita proliferação, alto índice mitótico, muita necrose, né, muita invasividade, dá muita metástase, né, um tumor de prognóstico ainda bem reservado. A gente precisa melhorar as nossas pesquisas para criar tratamentos que sejam mais eficazes, tá certo? E, obviamente, combater o tabagismo, que é a principal causa desse tumor. Por último, o carcinoma de grandes células, e ele ficou por último porque ele é o mais raro, apesar de ser muito agressivo, ter uma evolução rápida também, né?
parecido com pequenas células, mas ele já prefere a periferia do tumor, né? Ele é um tumor também indiferenciado, com células muito volumosas, citoplasma abundante e eosinofílico, e o núcleo, né, grande, volumoso, tem nucleolo evidente, tá? Parece que ele é ou um carcinoma de células escamosas, ou um adenocarcinoma, mas que está com muita perda da diferenciação, então a gente não está conseguindo reconhecer qual é a origem típica dele. Tá? Se você vê ceratinização, se você encontra formação de glândula, não é esse tumor. É ou um carcinoma de células escamosas ou o adenocarcinoma. Então aqui eles formam ninhos, mas não tem nenhuma característica arquitetural que te permita pensar nesses outros dois tipos. Tá certo? Muito bem. Aqui na microscopia a gente está vendo, né, os nucléolos bastante evidentes e essas células muito grandes, né? Compara com esses neutrófilos que estão por aqui, essas células inflamatórias que estão aparecendo aqui, né? Olha o tamanho desse neutrófilo, compara com o tamanho da célula aqui maligna, né, desse tumor. Ok? Muito bem. Fechamos a nossa discussão de carcinoma broncopulmonar. Né? Lembrar os fatores de risco, lembrar quais são os pacientes de maior chance de desenvolver esse tumor, separá-los entre tumores centrais e tumores periféricos, para você pensar nos métodos diagnósticos e nas manifestações clínicas associadas a esses tumores, né? E, por fim, fazer uma discussão dos tipos histológicos, tá? Para a gente ver relação de prognóstico, relação de tratamento, tá bom? Para você entender aí um carcinoma broncopulmonar por todas as suas faces, tá? Para a gente fechar, falando aqui de metástase pulmonar, a gente lembra que se nós estamos falando de metástase, essa é uma neoplasia obrigatoriamente secundária, né, que veio então aqui de um câncer que se disseminou para o pulmão a partir da circulação sanguínea, pela via hematogênica. Então eu tenho células que chegaram até o pulmão, tá, através do sangue, fizeram diapedese, né, nesses vasos e se estabeleceram no parênquima pulmonar, criando massas secundárias. Perfeito? A gente deve lembrar que o pulmão é o destino mais comum das metástases pela via hematogênica. Isso se deve ao fato, principalmente, dele receber toda a drenagem venosa da circulação sistêmica. Então, todas as células malignas que estão conseguindo sair dos seus tumores de origem e chegar na circulação sanguínea, elas estão passando primeiro pelo pulmão para depois passar em outros órgãos. Tá? Mas, obviamente, deve existir aqui também alguma característica associada à microcirculação pulmonar, que facilite essa diapedese dessas células, tá? Lembrando que esse extravasamento acontece principalmente nas vênulas pós-capilares. Tá? Então, será que existem características do endotélio pulmonar que facilitam, né, esse tipo de metástase? São coisas que ainda precisam ser melhor estudadas, até para a gente criar mecanismos de tentar controlar e evitar essas metástases. Macroscopicamente, o que chama atenção no quadro de uma metástase pulmonar? Os nódulos são múltiplos, localizados no parênquima, tá? Obviamente, há uma preferência para eles serem mais periféricos, tá bom? Porque é lá que está a microcirculação pulmonar, é nos alvéolos que está essa microcirculação, que é onde eles vão extravasar, perfeito? Os limites desses nódulos tendem a ser bem definidos, e isso é extremamente curioso, né? Enquanto as massas, o câncer primário tende a ser mais infiltrativo, o câncer secundário, ou seja, a metástase de um câncer, tende a ter limites mais bem definidos. Tá? A gente ainda não sabe explicar isso muito bem, mas é uma característica que ajuda a gente a fazer diagnóstico diferencial. Tá certo? E a área central desses nódulos, né, metastáticos tende a ser necrótica ou necrohemorrágica. Tá? Por vezes, então, o centro do nódulo ele tende a sofrer um colabamento por conta da necrose, e aí a gente chama isso de umbilicação central. Tá? Então, perceba, comparando com uma neoplasia benigna, que poderia ter limites bem definidos, tá? Aí já essa coisa da necrose já está chamando a atenção de algo mais maligno. Tá bom? Então, metástase pulmonar, você pensou múltiplos nódulos,
nódulos bem definidos, área central de necrose. Tá? No último módulo de anatomia patológica 1, vocês vão ver patologia hepática. E metástase hepática também é muito comum. E aí lá no fígado é a mesma coisa. Múltiplos nódulos, área central de necrose, tá certo? Mesma coisa. Quando vocês estiverem estudando metástase no sistema nervoso central, vai ser a mesma coisa, tá? Então, é um padrão que se repete, não é exclusivo aqui do pulmão, perfeito? A microscopia, que a gente espera encontrar numa metástase, obviamente vai depender do tumor primário. Se o tumor primário era um carcinoma, a metástase vai mostrar para você, ou ela tende a mostrar para você o carcinoma, ok? Se o tumor primário era um sarcoma, que também pode dar metástase, você tende a ver, então, ali característica do sarcoma, tá? Assim como no melanoma. Perfeito? Nem sempre o grau histológico vai ser o mesmo. Pode ser que você encontre uma neoplasia com um grau histológico pior na metástase, tá? Mas o tipo histológico tende a se manter o mesmo. Perfeito? Então, se era um carcinoma de células escamosas da laringe, que está dando metástase para o pulmão, lá no pulmão você vai ver um carcinoma de células escamosas. Okay? Agora, olha a confusão. Tem um carcinoma de células escamosas no pulmão. Esse carcinoma de células escamosas, ele é primário do pulmão ou ele é metastático de outro local, como no caso a laringe? Tá bom? Aí, por isso, você tem que juntar a macro com a micro. Tem múltiplos nódulos? Eles são bem definidos? Tem área central de necrose? Uai. Então, esse carcinoma de células escamosas aqui é metastático no pulmão. Entenderam? Tá? O sítio primário pode ser virtualmente qualquer órgão do corpo humano, tá? Mas mama, trato gastrointestinal, genital masculino e feminino ganham aqui como as principais origens, tá certo? E lembrar que o próprio pulmão, uma neoplasia primária pulmonar, pode gerar metástase para o pulmão, desde que o processo de disseminação seja através do sangue. Tá? Então, imagina, o tumor era no pulmão esquerdo, no ápice do pulmão esquerdo. E aparecem outros nódulos nesse pulmão e no pulmão contralateral. Então, a gente tem aí metástases, tá? No próprio órgão. Perfeito? Aí o nódulo primário tende a ter os limites mais mal definidos e tende a ser um nódulo maior do que os outros, né? Que vão ser as metástases com os limites o quê? Bem definidos. Tá? Fiz confusão na cabeça de vocês? Pode ser que eu tenha feito, tá bom? Mas é a realidade, isso pode acontecer. Tá bom? Na clínica, as metástases, independente da origem primária, elas podem estar associadas a tosse, dispneia, derrame pleural, porque elas são mais periféricas, então elas podem irritar a pleura, né? Perda de peso do paciente e também a sintomatologia do tumor primário, né, que pode estar presente. Tá? Na imagem, lembrar, se a macroscopia está mostrando isso, os exames de imagem vão mostrar também. Vão ser múltiplos nódulos, bilaterais, bem definidos. Tá? E essa história aqui de bala de canhão tem a ver com a necrose central. Tá? A área mais necrótica central, ela tende a ficar um pouco mais radiotransparente, enquanto que a periferia do nódulo, que está mais sólida, tende a ficar mais radiopaca. Então, como vai ficar mais escuro no centro e a borda vai ficar mais clara, chamam-se isso na radiologia, dessa imagem em bala de canhão, como se uma bala tivesse ali perfurado o pulmão. Tá certo? Não me perguntem da criatividade das pessoas para dar nome aos bois na medicina, tá, gente? Mas bala de canhão, na radiologia, é uma imagem que sugere metástase. Aqui, macroscopicamente, na superfície de corte desse pulmão, a gente está vendo vários nódulos. Esses aqui são maiores, mas se você olhar para cá, tem vários outros menores aqui, tá? Todos eles têm uma tendência a ter limites bem definidos. Aqui só para vocês entenderem que tem nódulos, um encontrando com o outro, tá? Mas os limites entre eles se mantêm, então eles começam a fazer meio que uma imagem de quebra-cabeça, tá vendo? Tá? E que nos nódulos maiores fica mais nítido o aspecto da necrose e da hemorragia dentro dos nódulos, perfeito? Os nódulos menores nem sempre mostram esse aspecto, tá? Uma outra porção aqui do pulmão
para a gente ver os nódulos múltiplos, limites bem definidos, área de necrose com hemorragia, tá? Principalmente nos nódulos que são maiores, porque como eles cresceram mais, tem mais chance de haver morte celular ali no meio, gerando necrose. Tá bom? Nossa, Renatinho, eu tô achando que parece uma broncopneumonia. Calma, gente. Broncopneumonia não eram uns focos tão bem definidos assim, não. Era mais esfumaçado, era multifocal, mas era mais embaçado do que o que a gente está vendo aqui, tá? Aqui está mais bem delimitado, tá bom? Então sugere mais metástase. Perceba que como a gente tem algumas chegando aqui na pleura, tá? Você pode ter também a disseminação para o líquido pleural e gerar derrame pleural por conta disso. Aqui nos exames de imagem, a radiologia, com múltiplos nódulos, tá? Os limites bem definidos, tá bom? E aqui na tomografia, tá? Vários nódulos, e aqui mostrando as áreas de necrose central, que a gente está vendo aqui, com a periferia mais preservada, tá vendo? Que é o que eu falo com vocês de bala de canhão, tá? Que é o aspecto sugerido. Tá bom? Então, acho que foi isso. Chegamos ao fim. Fechamos, né? Fizemos aí o check em todas as aulas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi um prazer dar essas aulas para vocês. Um abraço e até breve.